Boa noite a todos. O intuito desse vídeo aqui é um vídeo muito difícil de se fazer, porque encontrar argumentação contra a ressurreição em carne de Jesus não é fácil não. Mas em primeiro lugar, meu nome é Edson, tá? Edson Gomes, eu sou marcionita, tá? E os meus vídeos, sempre realmente são vai na contramão do sistema religioso, a ICAR, Então eu gostaria realmente que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo. Eu vou fazer ele não só lendo, porque nos anteriores eu só li o texto. Eu vou tentar explicar de uma maneira assim um pouquinho mais detalhada, sobre a ressurreição, porque o tema é importante e é difícil de ser comentado. Eu acho que somente um marcionita, um gnóstico, realmente tem uma outra visão sobre a ressurreição, em carne, pregado pela ortodoxia. Bom, o crucial desse vídeo aqui é o seguinte: nós todos sabemos pela história que as mulheres discípulas de Jesus foram até o túmulo e encontraram o quê? Um túmulo vazio. Então esse é o cerne da questão, túmulo vazio, Agora, aí que começa a vir as perguntas, túmulo vazio. Eu sei que a ortodoxia, depois disso, pode ter certeza, tanto a ortodoxia como os evangélicos seguiram isso. Eles têm uma visão sobre esse túmulo vazio, que realmente Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isso aí é bramado, aos quatro cantos da terra aí pelos cristãos, Mas o gnosticismo e o marcionismo, ao qual eu represento, tem uma outra visão sobre a ressurreição em carne de Jesus. Bom, nos quatro evangelhos, isso aí é um ponto pacífico entre os quatro evangelhos, tanto de João, Marcos, Lucas e Mateus. Na sua narração sobre a ressurreição, eles são pelo menos iguais, no sentido de dizer que o túmulo, as mulheres foram até lá, o túmulo estava aberto, e esse túmulo realmente estava vazio, É aí que começa então a nossa questão, Se o túmulo está vazio, isso pressupõe uma ressurreição. Será que realmente Jesus foi ressuscitado? Ou, se não, o que aconteceu, realmente com esse corpo que lá estava? Bom, a primeira argumentação minha, contra a ressurreição em carne de Jesus é o seguinte: os estudiosos, isso é consenso comum, os estudiosos, eles dizem que o livro de Marcos é o primeiro livro, é o mais antigo dos três sinótipos, Sendo ele mais antigo, os demais teriam que ser uma cópia fidedigna dele, Mas tem um porém aí no livro de Marcos. Se você olhar no Codex Sinaiticus, Marcos ele encerra no capítulo 16, no verso 8, que só fala que Jesus ressuscitou. Os demais falas do 9 ao 20, que é uma fala e atos de um Jesus ressuscitado, isso aí foi acrescido pela ortodoxia em seus demais concílios, Não sei precisar o momento exato da história que foi acrescentado, mas um exame no Codex Sinaiticus, a gente vai ver que São Marcos só vai do capítulo 16 até o verso 8, os demais são acréscimos. Aí em São Marcos deixa bem claro o seguinte, que há uma ressurreição, o túmulo está vazio, realmente o túmulo está vazio, não tem ninguém, Mas a ortodoxia dá uma explicação, que Jesus ele ressuscitou em carne e começa a falar. Mas não é essa a explicação que eu quero chegar, e nem que os gnósticos marcionistas têm sobre essa suposta ressurreição, Então a gente vai começar a se contrapor a isso, essa é a ideia agora. Bom, se o livro de Lucas também pertence aos sinótipos,
e o Marcos foi realmente o mais antigo, ele teria que ser uma cópia fidedigna, né, de Marcos, onde ele encerraria, né, só dizendo que Jesus ressuscitou. Mas não, o livro de Lucas, ele tem realmente uma fala do Jesus ressuscitado, tá? E eu acredito, no meu parecer, né, que realmente é uma fala, né, que não passa de uma bizarrice. Porque esse Jesus lá em Lucas está bem nítido que ele é ressuscitado em corpo, né, ossos, carne e sangue, né? E ele até questiona, né? Pô, os discípulos ficaram impressionados com ele e ele até diz que ele não é um fantasma, ele realmente é de carne e osso, né, e sangue, né? Agora, como que a gente poderia conciliar isso? Esse Jesus ressurreto em corpo e alma e sangue, ele adentrar até o céu, né? Porque é dito que com esse corpo ele ascendeu ao céu, né? E está lá nos aguardando e supostamente a gente vai ver as marcas, né? Na sua fonte e também nos seus braços e nos seus pés. Mas como que esse corpo carnal pode ascender ao céu, se realmente Paulo disse que nem a carne nem o sangue herdam o reino dos céus, que ninguém pode ir ao céu com carne e sangue? Então aí já tem a primeira contradição, não é, da ortodoxia contra os conceitos, né, gnósticos de Paulo. No livro de Lucas, eles gostam também de citar o seguinte: eles gostam de comparar o Jesus ressuscitado com alguma profecia do Velho Testamento. E ele até cita uma coisa muito interessante, que Jesus, ele morreu, foi crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, conforme as Escrituras, supostamente do Velho Testamento. Agora eu questionaria o seguinte: aonde está na Torá o que Moisés tenha dito, e digo mais, até os profetas do Velho Testamento, aonde profetizaram que Jesus teria que morrer, ser crucificado, né, e ressuscitar em carne ao terceiro dia? Aonde está isso? Mas a ortodoxia colocou isso, não é? E todo mundo engole com a maior facilidade. Então, tem uma coisa aqui que passa batido. Eu gostaria que todos os ouvintes desse vídeo aqui pegasse a sua Bíblia lá em São João 17, você vai ver uma coisa interessante. Pô, a ortodoxia deixou um fio solto. Ela colocou a ascensão de Jesus antes da crucificação. Justamente isso aí é um fato real, mas é lógico que eles não admitem isso, né? Então você veja bem o que Jesus está falando em São João 17. Ele fala assim: Pai, chegou a hora, glorifica-me na terra, glorifiquei-te na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me agora. Ele diz mais: eu não estou mais no mundo. Ele disse que ele tinha realmente cumprido sua missão. E ele fala sobre os seus discípulos: quando eu estava no mundo, né, com eles. Então essa fala é de alguém que está ascendendo ao céu. Isso aí passa batido. Não tem ninguém até hoje que eu vi que realmente caiu a ficha em São João 17. Todo mundo passa batido, porque o conceito da ortodoxia está impregnado na mente de todo mundo. Então Jesus, na realidade, esse Jesus espiritual, ele ascende aos céus. Ele não está mais na terra antes da crucificação. Tem outra coisa que passa batido, mas batido mesmo. Quando Jesus lá no Getsemane, né, nós acreditamos, né, que Jesus coloca a sua aparência em outra pessoa e essa outra pessoa vai ser crucificada no seu lugar. Só que esse Jesus espiritual, secretamente, ele segue Pedro. E em secreto, né? E quando Pedro nega ele por 3 vezes, né, o galo canta. E quando o galo canta, tem uma coisa impressionante. Pedro, ele olha do seu lado e Jesus, o Salvador, está do seu lado. Ninguém nota essa passagem, mas essa passagem existe e é bastante importante. Porque como que poderia o Salvador estar do lado dele? Se o Cristo, se o Jesus
para ser crucificado, estava lá dentro da casa, sendo interrogado pelo sacerdote, né? Como é que ele poderia estar do lado? Então isso aí passa batido também. Agora, eu gosto realmente das epístolas de Paulo, e eu gostaria de falar sobre as epístolas de Paulo em Coríntios, que fala realmente da ressurreição de Cristo, né? Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, diz uma frase, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez mais pelos 500 irmãos, e assim por diante. Bom, veja bem, todo mundo entende que essa é a ideia de Paulo. Essa é a pregação de Paulo, que Jesus foi morto e ressuscitado ao terceiro dia. Eu creio que não. As cartas de Paulo foram sempre escritas para se contrapor ao pessoal que vinha realmente implantar uma outra doutrina nas igrejas que Paulo tinha fundado. E uma dessas doutrinas é dos falsos apóstolos, né, que realmente diziam que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que realmente não tem em escritura nenhuma nada disso. Então Paulo, ele começa a relatar essa mentira, né? E em seguida, dos versículos abaixo, ele começa a se contrapor, orientando, né, aos membros da sua igreja qual é a verdadeira ressurreição de Jesus. Paulo diz que sobre a ressurreição dos mortos: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em agonia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se um corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Então sempre a ressurreição que Paulo fala é da espiritual, né? É aquela que o nosso corpo é deixado no pó da terra e que nosso espírito realmente é que vai realmente para o céu. O próprio Jesus, ele tem uma fala muito interessante em São João, capítulo 16, né, ou capítulo 6, ele diz assim, que o espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. O próprio Jesus diz que a carne para nada aproveita. Como é que ele iria então ser ressuscitado em carne, né? Então essa ressurreição em carne não existe para nós os cristãos. O que existe é uma ressurreição espiritual, né? Em que nosso espírito, né, a partir do momento que a gente morre, vai ser vivificado. E esse espírito realmente é só o espírito realmente que vai realmente para o céu. Então, Paulo também fala o seguinte, que o primeiro Adão é do pó da terra. Isso aí é um fato, tá? É um ponto pacífico em todo mundo, é do pó da terra, é carne, tá? Do pó da terra. Mas só que o segundo Adão, tipificado por Cristo, ele é um espírito vivificante. Não que ele se tornou um espírito vivificante, ele é um espírito vivificante. Do jeito que ele desceu do céu em espírito, ele ascendeu ao céu, né? E nós seremos ressuscitados conforme a semelhança da sua ressurreição. Ou seja, nós também vamos nos tornar um espírito vivificante. Há bastante frase lá nas cartas de Paulo, que o próprio Paulo fala uma coisa interessante: Jesus ressuscitou dos mortos. Bom, aí já dá de pronto para entender a ortodoxia, né? Já impregnou nossa mente. Ressuscitar dos mortos é realmente voltar à vida em um corpo carnal. Isso aí já está de pronto. Quando fala assim, ressuscitou dos mortos, a gente já tem conosco, né, pelo aquilo que nos foi ensinado, que é realmente ressuscitar de novo no mesmo corpo carnal.
Mas quando Paulo se refere a ressuscitar dos mortos e se refere a Cristo, ressuscitar tem como sinônimo se elevar, né? Então a tradução certa, o entendimento certo é que quando se diz que Jesus ressuscitou dos mortos, quer dizer que ele se elevou para os céus. Porque esse mundo para Cristo era um mundo cheio de mortes. Por isso que ele falou assim, é necessário, né? Ou seja, que os mortos enterrem seus mortos. Então para Cristo aqui o mundo está repleto de gente morta. Então ressuscitar dos mortos para Cristo é se ascender desse mundo de mortos. É se elevar para o céu. Bom, agora vem aquele ponto crucial. Poxa, se o túmulo está vazio, se Jesus não ressuscitou em carne, aonde foi esse corpo? Aí que realmente está o X da questão. Quem que vai responder isso para nós? Felizmente a gente conseguiu descobrir, né, um grupo marcionita conseguiu descobrir o Evangelho de Pedro. É um evangelho, né, que eu deixo o link aí para vocês. Ele tem uma menção muito esclarecedora. Ele diz o seguinte, que 3 anjos no dia que o crucificado foi morto, né, depois de 3 dias, desceram 3 anjos do céu. Um ficou lá na frente e 2 anjos entraram até o sepulcro, né? Depois de aberto, é lógico, pelo poder deles, eles entraram dentro do sepulcro e retiraram um corpo inerte, ou seja, são 2 anjos, um da esquerda e da direita, apoiando um corpo inerte, que eu acredito que era o corpo morto daquele crucificado. Então aquele corpo, ao meu ver, ao meu entendimento do Evangelho de Pedro, esse corpo morto, ele foi escondido, como foi escondido o corpo de Moisés, né? Nós acreditamos que esse corpo foi escondido, porque esse corpo, futuramente, ele seria ressuscitado, tá? E teria uma grande missão, né? Isso aí está num outro vídeo, tá? Do meu canal. Também, só para a gente encerrar, é bom citar um texto, né, do Velho Testamento, que diz o seguinte, que o pó volte à terra que a deu, né, e que o Espírito volte a Deus que o deu. Bom, o próprio Velho Testamento, o próprio Jeová, que é o autor da nossa criação, ele sabia que o corpo para nada serve. Ou seja, que o corpo realmente voltasse ao pó que o deu. Ele seria desfeito, não servia para nada. É como o próprio Jesus disse que não tem... Nosso corpo, a nossa carne para nada serve. Felizmente ou infelizmente para nada serve. O próprio Jeová também confirma isso, tá? Em Hebreus também, 11:32, só para finalizar, tem uma ressurreição de algumas pessoas que foram ressuscitadas em carne. Essa ressurreição ela não é peculiar, né? Ela é única, tá? Foi ressuscitada uma leva de pessoas que tiveram uma vida posterior e pela vontade de Cristo foram ressuscitadas para alcançarem, né, uma nova ressurreição. Então eles foram ressuscitados carnalmente para assim obter através dos melhores atos uma ressurreição espiritual. Então aí o que a gente conclui que realmente a ressurreição melhor que existe é realmente a espiritual, e que a carnal para nada serve, tá? Boa noite a todos e muito obrigado de até agora, né, ter a paciência de ter ouvido esse vídeo aqui.